caros amigos, hoje nós falaremos a respeito do grande marco da dramaturgia nacional, a obra Vestido de Noiva, de autoria de Nelson Rodrigues. Mas é preciso que a gente fale um pouco a respeito da trajetória desse grande gigante da dramaturgia nacional. Ele era romancista, cronista, contista, dramaturgo e jornalista. Inclusive, ele trabalhou como repórter policial no jornal de propriedade de seu pai, Mário Rodrigues. Numa determinada ocasião, esse jornal estampou como matéria de capa um caso extraconjugal que repercutiu muito na época. E a foto de uma das envolvidas foi exposta com matéria de capa no jornal. Então, a pessoa revoltada vai até o jornal, não encontrando o pai de Nelson Rodrigues, que era o proprietário, assassina a tiros o irmão de Nelson Rodrigues, Roberto Rodrigues. E Nelson estava presente no momento dos fatos, ouviu os tiros. Tudo isso foi dentro do jornal de propriedade do seu pai, onde ele trabalhava muito jovem como repórter policial. Morre o irmão, assassinado por essa pessoa que foi exposta naquele jornal, e 2 meses depois morre o pai de Nelson Rodrigues, tomado pela culpa, tomado de certo modo pela perda daquele rapaz, Roberto Rodrigues, que era um artista, era a grande promessa da família. E pouco tempo depois o jornal fecha, na década de 30. Então a gente percebe que há um elemento extremamente trágico na trajetória do próprio autor Nelson Rodrigues, que passa por uma série de altos e baixos depois desses fatos e resolve mergulhar no universo da dramaturgia. Escreve a primeira peça, que foi encenada, mas não teve tanta repercussão, mas com Vestido de Noiva, que foi sua segunda peça escrita e encenada à época, ele, por assim dizer, alcançou a notoriedade de um tal modo que essa peça, essa obra Vestido de Noiva, é considerada um marco antes e depois de Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues, porque essa obra modernizou ou criou a modernidade no teatro brasileiro. Interessante que há o elemento do trágico e do sórdido humano nessa obra, que ela se passa no plano da alucinação, no plano da realidade e no plano da memória de um dos personagens, que é a Alaide. Alaide se casa com o grande amor da vida da irmã, Pedro, que era um homem rico, extremamente cínico. E Lúcia deseja a morte da irmã. E de fato, essa irmã, ela sofre, entre aspas, um acidente. E na mesa de cirurgia, essas memórias se intercalam com a realidade, se intercalam com o plano da alucinação de Alaide. Todos esses fatos são acompanhados por Madame Cleci, que é um quarto personagem, que, de certo modo, conduz a enferma que está na mesa de cirurgia, com afundamento de crânio, várias escoriações no corpo. Então, essa personagem, ela conduz a Alaide a desvendar os fatos que lá na frente culminaram com sua morte. E pouco tempo depois, sua irmã Lúcia casa com Pedro. Não fica explícito que houve um conluio entre Pedro, o marido, e Lúcia na morte de Alaide. Mas o autor Nelson Rodrigues dá a entender que houve esse planejamento do crime. Madame Cleci entra nessa história como uma cafetina que foi morta em 1905 por um rapazola de 17 anos com quem ela tinha um caso. O pai de Alaide e Lúcia, que são irmãs, compra uma casa com um preço muito abaixo do mercado. Essa casa era a casa dessa cafetina que havia sido assassinada. E Alaide encontra o diário de Madame Cleci, lê as memórias daquela cafetina e tem uma certa fixação por aquela personagem que aparece no plano da alucinação
da enferma na mesa da cirurgia e que vai conduzindo e também fazendo relato das suas próprias memórias pessoais. Então, é uma obra extremamente instigante e é uma crítica profunda à hipocrisia da época. E interessante que a gente fazendo esse paralelo entre Vestido de Noiva, o trágico daquela obra, com o trágico da vida, da trajetória do autor, a gente entende porque que Nelson Rodrigues, vamos dizer assim, tem tantos lances controvertidos ao longo da sua trajetória. Suas obras são alvo. Ele era, inclusive, considerado como autor pornográfico, sem ser, porque ele não era pornográfico. Ele explorava o sórdido humano, o trágico. Ele tem frases fantásticas, né? Ele tem uma dessas frases que é muito interessante, eu gosto muito. Ele diz o seguinte: a liberdade é mais importante que o pão, fazendo referência à censura. Uma outra frase interessante dele, ele diz o seguinte: toda mulher gosta de apanhar, somente as neuróticas é que reagem. Então, ele tem frases extremamente controvertidas, obras extremamente fora da curva, mas que refletem também o trágico da sua própria vida. É interessante que ele diz numa entrevista que as pessoas não devem ter educação sexual, mas as pessoas devem ter educação amorosa. Ou seja, ele fala de responsabilidade afetiva. Interessante como são atuais as colocações de Nelson Rodrigues até hoje. E ele se diz, inclusive, um reacionário contra tudo que não presta, palavras dele. Mas, sem querer dar spoiler a respeito de Vestido de Noiva, vale a pena a leitura, vale a pena a reflexão e fazer esse paralelo entre a vida do autor e a sua obra, que também reflete o trágico da sua trajetória pessoal. Queridos, fica a dica, que Deus nos abençoe, leiam Vestido de Noiva, reflitam e até breve. Que assim seja.